professor Erivaldo. Olá, pessoal do Secop 2, especialmente a turma do Polo de Jacobina 1. Eu sou Joelma Souza e este vídeo foi solicitado pela professora Maria Cristina da Costa Botelho e Almeida, como parte da nota atribuída ao componente curricular Aprendizagem Escolar e Trabalho Pedagógico do curso de especialização em coordenação pedagógica da UFBA, vinculado ao Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica. O trabalho foi desenvolvido pelos cursistas Erivaldo Portela, meu colega aqui presente, Joelma Oliveira, Joelma Souza, a própria que vos fala, José Teixeira, Maria José Pacheco e Norma Xavier, profissionais que atuam em cidades da região noroeste, no semiárido baiano. A entrevista que vamos apresentar sintetiza a discussão do grupo no fórum virtual sobre o tema Relação coordenador pedagógico e professor no processo de ensino e aprendizagem. O grupo escolheu esta temática por se identificar com o assunto que interliga certas áreas do conhecimento de interesse de alguns componentes. São componentes que são adeptos de uma concepção de educação que perpassa a interação e o relacionamento humano, por entenderem que relacionamento é um fator que interfere diretamente na aprendizagem. Segundo a perspectiva vygotskiana, é na interação com o outro e com o meio que se dá o desenvolvimento humano. Nada como relacionar-se para fazer o ser humano amadurecer, aprender, crescer, enfim, desenvolver-se. Para que a concretização dos objetivos pedagógicos seja possível e gere os resultados propostos na aprendizagem dos educandos, entendemos que deve existir, antes de tudo, uma relação de respeito, parceria e confiança entre professor e coordenador pedagógico. E os bons relacionamentos interpessoais são indispensáveis dentro do espaço escolar. Somente assim podemos tornar o ambiente acolhedor e saudável tanto para os educadores como para os educandos. O entrevistado, como já falei anteriormente, é o nosso colega, professor Erivaldo Portela, pedagogo, que atua na coordenação educacional do município de Tiúba desde 2010. E aí a primeira pergunta, professor: como podemos sintetizar a relação dessa temática com os conteúdos estudados no componente curricular Aprendizagem Escolar e Trabalho Pedagógico, professor? Os conteúdos estudados são as fontes e embasamentos teóricos que nos auxiliam nas tomadas de decisões e na postura que adotamos dentro dos espaços escolares e, por que não dizer, na nossa vida. Não podemos deixar de lembrar que o foco principal da escola é a aprendizagem do aluno e que nós estamos ali, cada qual dentro da sua função e competência, no intuito de fazer com que o objetivo da educação e da escola seja concretizado. Desse jeito, poderemos perceber que o trabalho avança, a qualidade melhora e a aprendizagem acontece com eficácia e eficiência. A compreensão do papel do coordenador e os limites da sua interferência dentro da instituição e dos processos educativos devem ser melhor conhecidos e socializados entre todos os entes envolvidos ou afinados com a educação. Todos os conteúdos estudados até agora trouxeram para nós educadores uma contribuição importante à nossa prática educativa. No tocante à relação do coordenador pedagógico com os professores, estes estudos nos têm apontado para a necessidade de coesão total entre esses profissionais. Afinal de contas, todos são responsáveis pela aprendizagem dos alunos. Ok, professor. E na prática, como essa temática pode ser trabalhada pelo coordenador pedagógico de modo que a gente possa assegurar esse bom relacionamento, que isso não seja apenas uma utopia? O coordenador pedagógico deve se relacionar bem com toda a equipe de trabalho, organizar as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas na escola em conjunto com a equipe, criando espaços para reflexão sobre a prática e a participação de todos os envolvidos, de preferência em reuniões de AC.
Além disso, o coordenador deve ser uma pessoa muito cautelosa para tentar evitar conflitos entre os envolvidos, com um tratamento igualitário, independente do nível de escolaridade, sendo paciente para resolver determinadas situações, amoroso, demonstrando que está pronto para ajudar, humilde, deixando claro que não é autossuficiente nem dono de todo o conhecimento, demonstrar que é uma pessoa criativa, estudiosa, leitor e ouvinte, aberta aos conhecimentos, às inovações e, acima de tudo, estar atento aos aspectos das relações interpessoais inerentes à convivência humana no cotidiano do universo escolar. Sendo assim, pode ser melhorado o ambiente de trabalho e todos podem exercer suas funções com mais alegria e segurança, facilitando até mesmo a gestão democrática. Muito bem, professor. Mas vai mais uma pergunta. Em que o estudo desta temática pode favorecer a melhoria do ensino e aprendizagem na educação pública? A temática é a relação do coordenador pedagógico e o professor no processo de ensino e aprendizagem deve ser estudada profundamente pela comunidade escolar, pois na medida em que tomamos conhecimento do papel que cada um deve desempenhar para favorecer a aprendizagem do aluno, vamos nos responsabilizando e focando nossas atitudes, ações e objetivos para que essa aprendizagem se concretize e, consequentemente, a educação de nossa escola, nosso município e nosso país melhore. Sendo o coordenador pedagógico o profissional responsável por articular esses momentos de estudo, ele deve estar atento ao cenário que se apresenta à sua volta, estimulando os professores nas suas tarefas, acompanhando mais de perto o processo de ensino e de aprendizagem e, principalmente, promovendo um clima favorável à aprendizagem, a partir do entrosamento entre os profissionais da escola e os alunos, suas famílias e a comunidade. A chave do sucesso da educação está em nossas mãos. E nesse processo, estudar é importante. Mas além do estudo, está a responsabilidade, o compromisso e a nossa postura em relação ao outro, que será fruto do nosso trabalho, o aluno. Quando colocamos a aprendizagem do aluno à frente, no meio e como objetivo final de nosso labor, valorizamos o desempenho de todos os que ali se encontram, para colaborar para que este objetivo se concretize. Afinal, a educação é um projeto de muitas mãos. É isso, professor. Para finalizar, mais uma pergunta. Como a relação do coordenador pedagógico se contextualiza na realidade dos municípios do semiárido baiano? Em nosso contexto, refletir a relação do coordenador pedagógico e o professor na realidade municipal é fundamental dentro dos objetivos que se vem buscando no desenvolvimento do trabalho pedagógico, sobretudo pela influência da política partidária em tudo e em todo tipo de serviço público, que talvez em nossa região ainda seja mais evidente que em outras regiões do país. Falar dessa relação na realidade municipal é falar das peças-chave para uma educação de qualidade. E podemos comprovar quando observamos os municípios que formam sua equipe baseando-se em critérios de qualidade, não deixando que a política partidária interfira nas escolhas para a formação dessa equipe, evitando assim a rotatividade dos profissionais, priorizando o perfil e a formação do educador para determinada área ou segmento, a formação adequada para a equipe de coordenadores, entre outros critérios. Assim, a relação professor e coordenador se contextualiza na realidade da educação municipal de forma positiva, gerando um resultado melhor na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Infelizmente, são poucos os municípios que agem dessa forma. O que frequentemente se observa é a formação da equipe pedagógica, coordenadores, gestores, professores, de forma aleatória e, na maioria das vezes, por indicação político-partidária, fator que leva ao declínio do trabalho educacional. Busca-se para a realidade de nossos municípios a consolidação de um conceito de coordenação pedagógica em que o coordenador seja visto como parceiro, como uma figura indispensável dentro da escola, que interfere e participa das discussões sobre o currículo, promove formações, discute questões políticas, não a partidária, obviamente,
promove a interação interna da equipe escolar, participa da construção de projetos e responde em relação ao pedagógico da instituição em que atua. Lamentavelmente, em relação às questões administrativas, como a assiduidade do professor, escolha dos educadores, estrutura física das escolas, número de alunos por série e ano, entre outros, nota-se que o coordenador apenas sinaliza, mas ainda não tem, no nosso contexto, o poder de decisão. Fator que enfraquece o seu trabalho, visto que essas questões interferem diretamente nos aspectos pedagógicos e, consequentemente, na aprendizagem dos educandos. Acreditamos que a função do coordenador pedagógico ainda encontra-se em fase de conquista de espaço e reconhecimento, inclusive diante dos demais integrantes da equipe pedagógica. Entretanto, a relação com os professores vão se tornando cada vez melhores, quanto mais são refletidas, discutidas, definidas e exercidas com mais profissionalismo e formação específica. Daí a importância de cursos de especialização na área de coordenação pedagógica e particularmente de componentes que promovam discussões tão importantes, tão oportunas quanto esta. Ok, professor, muito obrigado e até a próxima vez.